Galera, bora lá responder essa questão. A ferrugem é uma mistura de óxido de ferro, resultantes da corrosão desse metal. Outros óxidos metálicos, entretanto, ao contrário dos presentes na ferrugem, formam uma camada protetora sobre a superfície de metal. Um desses é o óxido formado pelo elemento químico do grupo 13, pertencente ao terceiro período da classificação periódica dos elementos. Escreva a fórmula química desse óxido protetor e classifique quanto ao tipo de óxido. Vamos lá, galera. Seguinte, ele está falando aqui, se você for pegar a tabela periódica, olha lá, grupo 13, terceiro período, ele está falando do alumínio, beleza? O alumínio é esse óxido. Agora, como que a gente monta a fórmula do óxido? O alumínio é da família 3A, logo ele tem valência 3. Um óxido quer dizer que vai ter oxigênio, que tem valência 2. Para ser óxido, o oxigênio tem que ser mais eletronegativo, por isso ele fica negativo, o outro elemento positivo. O que a gente faz? Pega a valência que está em cima aqui, joga para baixo como índice, pega a valência que está aqui em cima, joga para baixo como índice. Assim, nós teremos a fórmula Al2O3. Pronto, essa é a fórmula do óxido. Tranquilo? Essa é a fórmula do óxido. E aí ele pergunta para a gente qual tipo de óxido que é isso. Nós temos, basicamente, 4 tipos de óxidos. Óxidos ácidos, básicos, neutros e anfóteros. No caso, o Al2O3, ele é classificado como um óxido anfótero. Óxido anfótero. Tudo bem? Essa é a nossa classificação aqui. Óxido anfótero. Acabamos a resposta. Só que, seguinte, existe um detalhe importante a gente falar aqui. O que é essa camada protetora? Vamos imaginar que a gente tem uma barra de ferro, tudo bem? Nós temos uma barra de ferro aqui. O que acontece? Quando o ferro está exposto ao ar, ele vai oxidando e formando óxidos de ferro. E vai formando aqui, ó, né, estruturas de óxido de ferro, porque ele está oxidando. O que acontece? Essas estruturas de óxido de ferro que vão se formando aqui, elas não se unem umas com as outras, não. Não há interação entre essas estruturas. E vai, dessa forma, fazendo o quê? Deixando espaço para que o oxigênio do ar passe entre essas estruturas do óxido e continue oxidando. Mesmo depois de muito oxidado, você vai ter uma camada muito espessa de óxido, né? Vamos lá, você vai deixando esse material se oxidar bastante, formando bastante ferrugem aqui, ó. Mas mesmo assim, ainda vai haver o quê? Uma porosidade entre esses óxidos que permite a passagem de oxigênio. E essa passagem de oxigênio vai permitir o quê? A contínua oxidação desse material de ferro, o que vai acabar desgastando ele e perfurando esse material, seja uma recipiente, uma vasilha, um portão, uma janela, qualquer material de ferro. Agora, no caso do alumínio, esse processo é diferente. Por quê? Nós temos aqui um material, né, uma barra também feito de alumínio. O que vai acontecer? O alumínio, ele é até muito mais reagente do que o ferro. Ele reage com o ar muito mais do que o ferro. Ou seja, ele deveria enferrujar, entre aspas, mais do que o ferro. Só que a gente não vê isso, a gente fala que o alumínio não enferruja. Mas na verdade é porque, o que acontece? O alumínio, ele vai formando o óxido. Só que quando ele forma um outro óxido, esse outro óxido, ele interage com o óxido anterior formado. E o próximo também interage. E aí, dessa forma, o óxido que vai se formando, ele vai formando uma película que impede a passagem do oxigênio do ar. E aí não permite mais com que o oxigênio entre em contato com o alumínio e dessa forma vai formando o quê? Uma espécie de filme, uma espécie de película em volta do alumínio. Só que isso tem o quê? Um problema estético. O alumínio ele vai perdendo o brilho. Ele vai perdendo o brilho. Por quê? Porque essa camada que forma de óxido aqui impede a reflexão da luz. E aí, dessa forma, né, acaba que as pessoas veem aquele material que está de alumínio ali, que está sem brilho, e começam a fazer o quê? A querer polir, né? A querer arear a vasilha, se for uma vasilha de alumínio, para quê? Para remover aquela camada fosca e dar novamente o brilho.
Só que aí você faz o quê? Você perde a película protetora e com o passar do tempo, o alumínio vai fazer o quê? Oxidar novamente e perder o brilho de novo. E dessa forma, aí ele perde o brilho. A pessoa vai lá e torna a polir aquele material. Você vai fazendo o quê? Você vai removendo aquela camada. E o que impedia com que houvesse o desgaste do alumínio não vai mais ter esse efeito. Porque você forma a película que deveria ser protetora. Você remove, desgasta. Aí forma mais uma nova. Você remove e desgasta. E vai fazendo isso várias vezes. Com isso, o material, o objeto que você tem de alumínio ali, se você ficar fazendo esse processo de polimento várias vezes, vai acabar fazendo o quê? Desgastando, ficando cada vez mais fino, podendo até furar. Pessoas de regiões mais humildes, que geralmente usam materiais de alumínio, eles tendem a falar que as panelas furam de alumínio, furam muito rápido. Mas por quê? Porque ela acaba, como eu falei, o alumínio ele reage muito mais rápido com o ar do que o ferro. E aí, devido a perder o brilho, a pessoa vai remover aquela camada ali com mais frequência e vai desgastar ainda mais. Vai desgastar ainda mais e acabar fazendo o quê? Ficando cada vez mais fino, cada vez mais delgado aquele material e vai acabar perfurando a vasilha, a bacia, seja o que for. Tudo bem? Aí, uma curiosidade aqui para vocês é que esse processo em que forma essa película protetora em volta do alumínio aqui, nós chamamos esse processo de passivação. O que é a passivação? É a formação dessa película de óxido de forma a proteger o alumínio. Isso não acontece só com alumínio. Por exemplo, o cobre pode fazer também, alguns outros metais podem fazer esse processo também. Tudo bem? É a formação de uma película de óxido que impede a contínua oxidação desse metal. O que não acontece com o ferro, porque o óxido formado pelo ferro, ele é um óxido que apresenta poros, mesmo que apresente uma quantidade maior, mas ele apresenta poros que permite a passagem do oxigênio e dessa forma permite a contínua oxidação. Tudo bem? É só uma curiosidade aqui final para vocês. Vejo vocês em breve. Até mais.